Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta viagem intelectual. Hoje vamos nos aprofundar na mente de um homem que viu o futuro arder antes que acontecesse. Um pensador frequentemente mal interpretado, mas cuja sombra se projeta sobre toda a política moderna. Falamos de Edmund Burke, o pai intelectual do conservadorismo clássico. Mas esqueçam o que pensam saber sobre essa palavra. Burke não era um defensor cego do poder, mas um filósofo da prudência que entendeu a fragilidade da civilização. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal histórica, mas um acompanhamento visual para que deixem a imaginação voar comigo. Espero de coração que desfrutem e que estas imagens ajudem a nos mergulhar no século XVIII. Para entender Burke, primeiro devemos nos situar em seu contexto. Ele nasceu em Dublin no ano de 1729. A Irlanda, naquela época, era um lugar de tensões religiosas e políticas, e Burke cresceu vendo a complexidade do conflito humano. Embora hoje o chamemos de conservador, Burke foi membro do partido Whig, o partido liberal de sua época. Defendeu os católicos irlandeses e criticou os abusos da Companhia Britânica das Índias Orientais. Não era um defensor do tirano. Sua filosofia não nasce de um ódio à mudança, mas de uma profunda desconfiança em relação à razão abstrata. Burke acreditava que a sociedade é demasiado complexa para ser entendida ou manipulada por uma só mente humana, por mais brilhante que esta seja. Imaginem a sociedade não como uma máquina que se pode desmontar e remontar, mas como um organismo vivo. Uma árvore antiga cujas raízes se afundam profundamente na terra da história. Se cortarem as raízes, a árvore morre. Aqui entra seu conceito fundamental, a crítica ao racionalismo político. No século XVIII, o iluminismo prometia que a razão humana podia resolver todos os problemas e redesenhar o mundo do zero. Burke disse alto lá. Para Burke, confiar apenas na razão individual é um ato de arrogância. Ele argumentava que a tradição não é adorar as cinzas, mas preservar o fogo. Os costumes existem porque funcionaram para sobreviver através dos séculos. A isso ele chamou preconceito, mas não no sentido negativo que usamos hoje. Para Burke, o preconceito é a sabedoria latente acumulada por gerações. É um atalho mental que nos ajuda a agir moralmente sem ter que calcular tudo cada vez. Se cada manhã tivéssemos que deduzir racionalmente por que não devemos matar ou roubar, a sociedade entraria em colapso. Necessitamos desses hábitos, dessas normas não escritas que vestimos como uma segunda pele para manter o tecido social unido. Isto nos leva a uma de suas ideias mais belas e profundas, o contrato social. Rousseau e outros falavam de um contrato entre os vivos para formar um governo. Burke expande esta ideia para uma dimensão quase mística e temporal. Para ele, a sociedade é uma associação, mas não uma associação temporal para comerciar pimenta ou tabaco. É uma associação em toda ciência, em toda arte, em toda virtude e em toda perfeição. É um pacto sagrado. Escutem bem isto, porque é o cerne do seu pensamento. O contrato não é só entre os que vivem agora. É uma associação entre os que morreram, os que estão vivendo e os que ainda estão por nascer. Esta visão nos transforma em guardiões. Não somos donos do mundo, somos seus cuidadores temporários. Temos o dever moral de preservar a herança de nossos antepassados e entregá-la intacta ou melhorada aos nossos descendentes. Por isso Burke defendia a propriedade privada e a herança. Não só por economia, mas porque permitem que as famílias planejem a longo prazo, criando estabilidade e um senso de pertencimento que transcende a vida individual. Agora bem, isso não significa que Burke se opunha à liberdade. Ele amava a liberdade. Mas distinguia entre uma liberdade ordenada e virtuosa e o que ele chamava de uma liberdade abstrata e desenfreada. A liberdade sem sabedoria e sem virtude é o maior de todos os males possíveis, dizia. É loucura sem tutores. Para sermos verdadeiramente livres, devemos ser capazes de governar nossas próprias paixões. Burke argumentava que as restrições sobre os homens, suas liberdades e seus direitos não são coisas opostas. As restrições são parte de seus direitos porque são o que garante que a justiça possa existir. Antes de chegar à sua grande batalha política, devemos abordar sua estética. Burke escreveu sobre o sublime e o belo. O belo é aquilo que é suave, pequeno e delicado e que nos inspira amor e relaxamento social. O sublime, pelo contrário, é vasto, escuro e poderoso, como uma tempestade no oceano ou uma montanha imensa. O sublime nos inspira assombro e um certo tipo de terror respeitoso que nos faz sentir nossa própria pequenez. Esta ideia estética se filtra em sua política.
As instituições antigas, como a monarquia ou a igreja, possuíam para ele uma qualidade sublime. Inspiravam um respeito reverencial necessário para manter a ordem sem o uso constante da força. Se retirarmos esse véu de mistério e respeito, se reduzirmos o rei ou o juiz a simples homens falíveis, perdemos a autoridade moral e então o Estado só pode nos governar mediante o medo direto e a violência. E assim chegamos ao evento que definiu seu legado, o ano de 1789. A Revolução Francesa explode. Enquanto muitos na Inglaterra celebravam a queda da Bastilha como um triunfo da liberdade, Burke se horrorizou. Ele viu algo que outros ignoravam. Viu que os revolucionários não buscavam reformar um sistema corrupto, mas apagá-lo por completo. Queriam começar o calendário a partir do ano 1, mudar os nomes dos meses e abolir Deus. Em sua obra-prima, Reflexões sobre a Revolução na França, Burke lançou uma profecia arrepiante. Advertiu que, ao destruir todas as instituições intermediárias, a revolução terminaria em um banho de sangue e uma ditadura militar. Seu argumento era que os direitos do homem que os franceses pregavam eram abstrações perigosas. De que serve ter o direito metafísico à comida se não tens pão na mesa nem um fazendeiro que o cultive? Burke preferia os direitos dos ingleses. Direitos herdados, concretos e específicos, nascidos da história e do costume, não de uma teoria filosófica inventada em um café de Paris. Criticou ferozmente os intelectuais de salão que acreditavam poder desenhar uma sociedade em papel como se fosse um edifício. A política, dizia Burke, deve se ajustar à natureza humana, não tentar mudá-la. A natureza humana é falível, apaixonada e limitada? Qualquer sistema que assuma que os homens serão sempre racionais e virtuosos está condenado ao fracasso. Necessitamos de freios e contrapesos. Burke previu o terror anos antes que a guilhotina ocorresse. Disse que quando se eliminam as restrições morais tradicionais, a vontade de poder não tem limites. E acertou de forma macabra. Mais impressionante ainda, previu a chegada de Napoleão. Escreveu que, em meio ao caos gerado pela democracia de massas, um general popular emergiria para restaurar a ordem com a espada e se tornaria o amo da França. É fascinante contrastar isto com sua postura sobre a Revolução Americana. Muitos se perguntam como pôde apoiar os colonos americanos e condenar os franceses. Não era uma contradição? Para Burke não era. Ele via a independência dos Estados Unidos como uma revolução conservadora. Os colonos não pediam direitos novos e abstratos, pediam para recuperar seus direitos tradicionais como ingleses. Diziam, não há impostos sem representação. Isso é um princípio antigo da lei inglesa. Burke via que o rei Jorge III estava inovando ao romper essa costume e os colonos apenas defendiam o status quo legal. Em contraste, a Revolução Francesa era uma revolução de inovação total. Não buscava restaurar um direito perdido, mas criar um mundo novo, desconectado de qualquer precedente. Essa era a diferença-chave. Isso nos leva à sua famosa frase: um Estado sem os meios para realizar alguma mudança carece dos meios para sua conservação. Burke não era contra a mudança, estava contra a mudança brusca. A mudança deve ser gradual, orgânica e respeitosa. Deve ser como reparar um castelo antigo enquanto as pessoas continuam vivendo dentro. Mudam a pedra aqui e ali, mas não demolimos os alicerces. A prudência. Essa é a virtude suprema do político para Burke. A prudência é saber que cada ação política tem consequências não desejadas e que devemos avançar com pés de chumbo. Burke nos ensina a desconfiar dos solucionadores universais. Desconfiar daqueles que dizem ter a fórmula mágica para a felicidade humana se tão somente lhes dermos todo o poder para aplicá-la. Sua defesa da religião também é crucial. Burke via a religião como a base da sociedade civil, não só por teologia, mas porque provê o consolo e a moralidade que a lei por si só não pode impor. Se eliminarmos Deus, dizia Burke, o homem se torna um lobo para o homem. A religião nos ensina que há algo superior à nossa própria vontade e isso modera nosso egoísmo natural. Burke também valorizava o que chamava de pequenas brigadas. A família, a comunidade local, a igreja, a guilda. Essas pequenas associações são onde aprendemos a amar e a ser cidadãos. O amor ao nosso país começa com o amor à nossa pequena seção dele. Ninguém ama seu país como uma abstração geográfica. Amamos nossas memórias, nossos vizinhos, nossos costumes locais. O centralismo que destrói essas pequenas brigadas para deixar apenas o indivíduo frente ao Estado monstruoso era para Burke o caminho para a tirania. Uma advertência muito relevante para o mundo moderno. Frequentemente é criticado por ser elitista. E é certo, Burke acreditava em uma aristocracia natural. Acreditava que algumas pessoas têm mais capacidade, virtude e talento para governar do que outras.
Mas atenção, essa aristocracia não devia ser fechada. Ele mesmo era um homem novo que ascendeu por seu talento. Acreditava em uma meritocracia filtrada pelo tempo e pela educação, não em uma casta impermeável. No entanto, temia a democracia pura de massas. Acreditava que a vontade da maioria podia ser tão tirânica quanto a vontade de um só rei. A maioria pode decidir cometer injustiças terríveis, por isso defendia a representação. O político não é um mensageiro que faz o que as pesquisas dizem, é um representante que deve usar seu julgamento e sua consciência, ainda que isso signifique ir contra seus eleitores. Em seu famoso discurso aos eleitores de Bristol, ele lhes disse: "Vosso representante vos deve não só sua indústria, mas seu juízo, e vos trai, em vez de vos servir, se o sacrifica à vossa opinião." Esta ideia é impopular hoje em dia, onde esperamos que os políticos sejam espelhos da opinião pública. Mas Burke nos lembra que a política requer especialização, estudo e um caráter temperado. Perto do fim de sua vida, Burke se sentiu isolado. A revolução avançava e suas advertências pareciam cair em ouvidos moucos. Morreu em 1797, temendo que a civilização europeia estivesse chegando ao seu fim. Não viveu para ver sua vindicação completa. Não viu a queda de Napoleão nem a restauração da ordem, mas seus escritos se tornaram a Bíblia da resistência contra o radicalismo em toda a Europa. Seu legado é complexo. Foi reivindicado por conservadores, liberais e inclusive alguns socialistas que valorizam a comunidade. Porque Burke toca verdades fundamentais sobre a condição social humana, nos ensina que é muito mais fácil destruir do que construir. Que a civilização é um verniz frágil sobre instintos selvagens e que, uma vez que se rompem as normas de convivência, o retorno à barbárie é rápido. Nos lembra que somos herdeiros de um tesouro que não ganhamos nós mesmos. As liberdades que desfrutamos, a ordem, a segurança, são presentes de nossos antepassados, pagos com seu esforço e sangue. O desprezo pelo passado é, para Burke, uma forma de ingratidão. E a ingratidão é um vício feio. Uma sociedade que não respeita seus mortos dificilmente se respeitará a si mesma. Burke nos convida à humildade, a aceitar que não sabemos tudo, a entender que o mundo não começou no dia em que nascemos e que talvez essas velhas tradições que nos parecem absurdas tenham uma razão de ser oculta. Em um mundo obcecado com a novidade, a disrupção e a revolução tecnológica constante, a voz de Burke é uma âncora. Nos diz: espere, olhe antes de pular. Pense nas consequências a longo prazo. Não se trata de rejeitar o progresso. Se trata de progredir sem perder a alma. De integrar o novo no velho, em vez de substituí-lo. De ser jardineiros da sociedade, em vez de engenheiros. A metáfora do jardim é perfeita. Um jardineiro poda, rega e guia. Respeita os ciclos da natureza. Um engenheiro tenta forçar a natureza a obedecer seus planos. Burke escolheu o jardim. Hoje vemos polarização extrema. Vemos grupos que querem queimar tudo e começar do zero. Vemos a erosão das instituições. Burke nos diria que estamos brincando com fogo. Seu conceito de imaginação moral é vital. Necessitamos imaginar o outro não como um inimigo abstrato, mas como um vizinho. Necessitamos vestir o poder com modos suaves para que não seja brutal. Burke defendia a cavalaria. Não os torneios medievais, mas o espírito de honra que faz com que o forte proteja o fraco e que o poder se incline diante da justiça. Sem isso, só resta a lei da selva. Assim, o que podemos aprender dele? Que a política não é teologia? Não busca o paraíso na terra. Busca simplesmente tornar a convivência humana tolerável e justa. Que a liberdade requer ordem. Que a mudança requer continuidade. E que o indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. Essa é a lição do conservadorismo burkeano. Não é uma ideologia de imobilismo. É uma ideologia de gratidão. Gratidão pelo que funciona, gratidão pela paz e gratidão pelas instituições que nos protegem do caos. Ao final, Edmund Burke não nos oferece um plano para a utopia. Nos oferece algo mais valioso. Um espelho para ver nossas próprias limitações e uma bússola para navegar as tempestades da história. Sua voz ressoa através dos séculos, advertindo-nos sobre a arrogância e lembrando-nos o valor do sagrado. Em tempos de ruído, seu silêncio reflexivo é mais necessário do que nunca. Talvez não concordemos com tudo o que ele disse. Sua defesa da aristocracia pode soar-nos alheia, mas sua defesa da prudência e da complexidade é universal. Nos desafia a não sermos meras borboletas efêmeras que vivem e morrem sem deixar rastro. Nos desafia a sermos elos dignos na grande cadeia do ser. Assim fechamos este capítulo sobre Edmund Burke, o profeta que viu o terror por trás das promessas de liberdade absoluta, o homem que amou a liberdade tanto que quis protegê-la de seus próprios excessos. Espero que este percurso lhes tenha dado novas ferramentas para olhar o mundo político. Não para escolher um lado, mas para entender a profundidade do que está em jogo.
Se gostaram desta análise profunda e querem continuar explorando as grandes ideias que formaram nosso mundo, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Deixem nos comentários o que pensam. Burke tem razão ao dizer que a mudança brusca é perigosa? Ou às vezes a revolução total é necessária? Leio vocês. Eu sou seu anfitrião nesta jornada do conhecimento. Lembrem-se de que a história não é apenas passado, é o mapa para o presente. Até a próxima, Mentes Inquietas. Continuemos cultivando o jardim. Continuemos pensando. Adeus. E uma última reflexão. Lembrem-se que para Burke, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença em relação à nossa herança. Cuidem de suas raízes, porque sem elas, o vento mais suave nos derruba. Obrigado por me acompanhar até o final. Nos vemos no próximo vídeo, onde desvendaremos outro mistério da filosofia.